Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Mauro Santana, jornalista há 17 anos e há 16 na cobertura ininterrupta do Flamengo. Passei por grandes empresas de comunicação no Brasil, Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes no Rio e em São Paulo, Bradesco Esportes FM. Na internet eu fui editor de conteúdo no portal Super Esportes e ainda passei pela TV Bandeirantes, por repórter da TV Bandeirantes. Eu passei por diversos eventos, fiz a cobertura de diversos eventos ao longo da minha carreira, entre os quais Copas do Mundo e Olimpíadas, mas nada me realizou tanto quanto estar ao lado do meu clube de coração. E fazendo agora deste canal mais um elo, uma comunicação para que estejamos próximos para debater os principais assuntos do clube de maior torcida do mundo. E vamos falar a respeito deste assunto, que é um assunto delicado e há muito tempo o torcedor rubro-negro e também a diretoria do Flamengo não se preocupa com isso. Dívida. Peço que você assista esse vídeo até o final. Se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar no comentário aqui abaixo. Já chega deixando aquele like esperto. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Também, se quiser dar aquela moral, compartilhe este link do vídeo para que outros rubro-negros possam assistir. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição deste vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's aí, o Twitter e o Instagram. Pois bem, o Banco Central do Brasil está cobrando do Flamengo nada menos que 123 milhões de reais. Inclusive, chegou a pedir a execução desta dívida na segunda instância, só que, ainda bem para o Flamengo, o pedido foi negado porque a Justiça está em período de recesso durante o prazo em que o Banco Central entrou com este pedido. Mas a verdade é que a diretoria do Flamengo, o departamento jurídico, estão trabalhando intensamente, sabem que existe essa dívida, dificilmente o Flamengo conseguirá vencer na justiça, é o que os juristas, os advogados chamam de causa perdida, ainda mais porque é contra a União. Então a diretoria do Flamengo tenta adiar ao máximo possível para tentar chegar a um acordo com o governo federal e tentar equacionar essa dívida, parcelar ou reduzir o valor, até porque o valor original seria de 38 milhões de reais. E onde, na verdade, surgiu essa dívida? Até porque, inclusive, até eu mesmo já falei em outros vídeos aqui do canal, que o Flamengo está rico, o Flamengo está aí nadando em dinheiro, o Flamengo equacionou as suas dívidas, o Flamengo não tem problemas. Pois é, o Flamengo atual não, mas o clube ainda paga pelos erros do passado. Lamentavelmente, ainda existem esqueletos escondidos dentro de armários na sede da Gávea. E um desses esqueletos justamente foi esse. Seriam dívidas contraídas pelo Flamengo por não ter apresentado, por não ter declarado movimentações financeiras advindas da transferência de atletas entre os anos de 1995 e 1998, quando Kleber Leite foi presidente do Flamengo em 2 oportunidades, em 2 gestões consecutivas. E, por conta desta circunstância, o Banco Central do Brasil está cobrando do Flamengo na justiça este valor inicial, que era de 38 milhões de reais, mas que com correções e atualizações chegou-se ao montante de 123 milhões de reais. Assim, vamos falar o português claro, saindo do juridiquês, o Flamengo sonegou imposto. O Flamengo não declarou que recebeu dinheiro na venda de atletas, entre os quais, o próprio Sávio revelado pelo Flamengo, ele que foi negociado em 1998 com o Real Madrid por 24 milhões de dólares, dinheiro da época, e durante muito tempo o Sávio ficou sendo a maior contratação, a maior negociação de um jogador no futebol brasileiro. Foi para o Real Madrid, conquistou títulos, foi campeão da Champions, foi campeão mundial, encerrou a carreira e o Flamengo ainda não equacionou essa dívida.
Então o Flamengo está perigando, o Flamengo está tentando postergar ao máximo, mas a verdade é que o Bacen está tentando a execução judicial dessa dívida. O Flamengo colocou, inclusive, a atual diretoria, atual não, na verdade, foi a gestão passada, Eduardo Bandeira de Melo, colocou como garantia o Ninho do Urubu, né, o CT de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, avaliado hoje em 77 milhões de reais e ainda alguns recebíveis do Flamengo. Na verdade, o Banco Central do Brasil queria que essa garantia fosse mudada, né? Fosse transferida para receitas que o Flamengo está recebendo ou ainda teria que receber com relação a direitos de transmissão de 2019, premiação pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América e ainda a premiação pelo vice-campeonato no Mundial de Clubes da FIFA, que segundo o Bacen, daria este montante de 123 milhões de reais ou até superaria este montante e aí ficaria quitada a dívida do Flamengo. Lógico que a diretoria do Flamengo entrou no circuito para impedir que isso aconteça, até porque existe uma coisa chamada capital de giro. E o Flamengo, para cumprir suas obrigações atuais, precisa dessa receita. O Flamengo tem despesas mensais e anuais e precisa justamente dessa receita, até porque essa receita também está comprometida. O Flamengo prometeu a jogadores e ainda membros de comissão técnica parte dessas premiações, das conquistas que o Flamengo teve ao longo da temporada. A Libertadores já foi paga, né? O que o Flamengo tinha que receber da Libertadores já repassou a jogadores e os membros da comissão técnica chefiadas pelo Jorge Jesus. Mas ainda tem, por exemplo, a premiação pelo vice-campeonato do Mundial de Clubes da FIFA e ainda a questão referente aos direitos de transmissão que o Flamengo pegou aí com pay-per-view e essas coisas todas, audiência e até mesmo a questão técnica, né? O que o Flamengo tem direito por ter sido campeão brasileiro, né? Há um repasse também pela meritocracia, né? Pela colocação dos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, justamente por isso, o Flamengo preferiu manter o Ninho do Urubu como garantia. E aí você vai me perguntar, mas vem cá, então a diretoria quer perder o Ninho do Urubu? É isso mesmo? Que se for a leilão, o Flamengo perde o Ninho do Urubu? Não é assim que acontece, gente. Calma, isto é uma mera garantia em que o Flamengo, ele, como já perdeu numa primeira instância e ainda está recorrendo, e cabe ainda recurso, o Flamengo pode levar isso para o STF, ainda vai dar muito pano para manga, pode botar aí mais uns 5 anos no mínimo para se discutir isso. Então, o Flamengo colocou apenas o Ninho do Urubu como uma garantia. Caso o Flamengo, naquela circunstância em que no futuro for condenado e vamos dizer que o Flamengo esteja arruinado, não tenha dinheiro, não tenha nenhum outro recurso, não tenha direito federativo, direito econômico de nenhum jogador vinculado ao clube, não tenha nada. Então o Flamengo tem o Ninho do Urubu, é patrimônio do Flamengo, então o Flamengo colocou o Ninho do Urubu como garantia. A única situação que decorre de você colocar um bem, né, seja ele móvel ou imóvel como garantia, qualquer um pode fazer isso, pode colocar o carro, pode colocar o apartamento, pode colocar até os eletrodomésticos, pode colocar geladeira, televisão, computador. A única coisa decorrente disso é que você não pode repassar esse bem, você não pode dar, você não pode vender, você não pode licitar, não pode fazer nada, entendeu? Você não pode repassar este bem enquanto ele estiver como garantia em um processo judiciário antes que este processo esteja transitado em julgado. Ou seja, já foi para a última instância, teve a sentença, e aí, beleza. Aí, tranquilo, se você conseguir pagar a dívida e você libera esse bem, né, que foi utilizado apenas como garantia, e aí você pode negociar esse bem. Não é o caso do Flamengo, o Flamengo quer continuar com o Ninho do Urubu, óbvio. Então o Flamengo apenas utilizou, né, o Ninho do Urubu como garantia. Não vai perder o Ninho do Urubu, não tem condição disso. Inclusive o Flamengo tenta conversar, né, no sentido de tentar equalizar essa dívida. Então, e lembrando, existe a possibilidade também de responsabilizar o próprio Kleber Leite, que foi, né, o presidente durante a sua gestão, na qual foi sonegada a declaração dessas quantias, né, dessas movimentações financeiras, porque o Flamengo, lógico, teve um aporte vindo do exterior em moeda estrangeira, teria que arcar
com alguns custos, né? Teria que pagar alguns encargos para receber esse dinheiro, o que não aconteceu devido ao fato de que o Flamengo na época estava endividado, o Flamengo tinha obrigações imediatas e o Flamengo empatou esse dinheiro todo para tentar amenizar, para tentar amortizar as suas dívidas imediatas, e aí acabou devendo ao fisco. E agora quem está pagando é a administração recente. Vale destacar que recentemente, né, ainda não era a gestão do Rodolfo Landim, ainda era o Eduardo Bandeira de Mello em sua segunda gestão, mas o Flamengo também teve que arcar com o ônus do período da administração do Kleber Leite, que foi o chamado processo do Consórcio Plaza. O Consórcio Plaza foi um pool de empresas que se reuniram para construir um shopping na sede do Flamengo, na sede da Gávea. E eles pagaram isso, para ter essa exclusividade, né, para poder ter essa prioridade para construir o shopping, eles deram ao Flamengo um aporte inicial de 5 milhões de dólares. Isso só para a assinatura do contrato e depois, quando entregue o shopping, para a exploração do shopping por um período de 25, 35, 50 anos, eles pagariam um outro valor, além de um valor fixo que também seria pago ao Flamengo anualmente. Pois é, por conta de questões burocráticas e até mesmo a recusa da Associação de Moradores do Leblon, esse shopping jamais saiu do papel. Moral da história, o Flamengo gastou esse dinheiro, e até digo onde o Flamengo gastou esses 5 milhões de dólares para contratar Edmundo, o animal, em 1995. Ele jogou poucas partidas pelo Flamengo, não conquistou nenhum título sequer, saiu, depois foi para o Corinthians, depois retornou ao Rio de Janeiro para atuar no Vasco da Gama. Ou seja, o Flamengo não teve nenhum ganho técnico com a presença desse jogador e ainda por cima ficou devendo. Por conta de todas essas circunstâncias, né, o Flamengo, na dívida, ficou respondendo a um processo que se arrastou durante muito tempo, desde 1996, né, ele foi ser equacionado, se eu não me engano, em 2017, ou seja, mais de 20 anos depois, e nesta conversa, o Flamengo já tinha perdido em várias instâncias, estava indo para a última instância, o Flamengo ia perder também, mas o rubro-negro conseguiu chegar a um acordo com o Consórcio Plaza, que até faliu, né? Na verdade, foi a massa falida que entrou num acordo com o Flamengo. Nesse acordo, o valor reajustado ficou em torno de 50 a 60 milhões de reais, eram 5 milhões de dólares naquela época, algo em torno de 6 milhões de reais. O dólar estava pareado com o real naquela circunstância. Não é o caso de hoje, por exemplo, nos valores corrigidos, 60 milhões de reais, Flamengo que entrou em um acordo, né, com o Consórcio Plaza para o pagamento dessa quantia, a perder de vista. Negócio de carnê das Casas Bahia tem honrado religiosamente o pagamento dessas parcelas, e tudo foi alinhavado, tudo foi referendado pela Justiça, e o Flamengo conseguiu pelo menos equacionar essa dívida. Está tentando fazer isso, só que é um pouco mais difícil, porque é governo federal, e com o governo federal o buraco é mais embaixo. Beleza, galera? Olha, agradeço enormemente você ter assistido o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, seu joinha é muito importante aqui para o nosso vídeo. Se você também puder, faça o compartilhamento, compartilhe esse vídeo com seus amigos rubro-negros. Peço que você também, que não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, o link está na descrição deste vídeo. Peço que você não saia sem antes passear aqui pelo canal. Afinal de contas, depois daqui desse quadro, Tudo sobre Flamengo, você tem o Comentário Sem Freio, você tem outras playlists, tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem a minha avaliação no pós-jogo, meu comentário das partidas realizadas pelo Rubro Negro, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me rever em algum outro vídeo aqui mesmo deste canal. Estamos conversados? Combinado? Forte abraço!